versículo 15, 16, 17. Isso aqui são os textos da volta de Jesus visível. Vamos lá. Esse é conhecido por todo mundo. E o erro está de começar a estudar a volta de Jesus por esse versículo. É. 1 Tessalonicenses 4. 15, 16, 16, 17. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Vamos falar o seguinte, eu vou dar uma paradinha aí. Porque Paulo está se referindo, esse texto está se referindo a nós. Como ele está dizendo nós, aí as pessoas acham que nós vamos ser arrebatados nesse momento. Mas o apóstolo Paulo não teve tempo de falar de arrebatamento. Essa referência que o apóstolo Paulo está falando, ele está falando da vinda visível de Jesus. Tá, irmão? Da vinda visível de Jesus. Por que nós temos essa dificuldade de entender? Porque nós acreditávamos em outro tempo que não ia haver salvação no arrebatamento, na grande tribulação. Por causa disso, a gente acreditava dessa forma. Né? Mas eu não tenho dificuldade nenhuma. Pode continuar. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjos e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aí o que acontece? O que é que vai acontecer aí? Os primeiros crentes já foram, certo? Quando Jesus vier nas nuvens, esses primeiros crentes já vão vir com ele. Quando Jesus estiver nas nuvens, aí vai dar-se a ordem para os mortos ressuscitarem. Para ver a ressurreição dos mortos. E com os crentes que vão ser arrebatados desse período. Irmãos, eu não tenho medo de falar. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Quando vai acontecer esse momento? Na metade dos 3 anos e meio. Que vai acontecer esse evento aí, que o apóstolo Paulo está falando. Porque na metade, qual é a metade? Os 3 anos e meio vai falar de quê? De falsa paz. Mas mesmo assim, muitos crentes vão morrer, porque eles vão ser perseguidos, ok? Aí na metade dessa semana, esses crentes que o apóstolo Paulo está falando, ele vai ser arrebatado. Vai ser arrebatado. Juntamente com eles, aqueles que vão ser ressuscitados, para ter a transformação do corpo. Tá entendendo? É dessas pessoas que o apóstolo Paulo está falando. Mas se a gente fizer uma leitura rápida, nós vamos entender que Paulo está falando de nós. Mas não é. Esse texto só vai se aplicar a nós se eu ficar para a grande tribulação. Esse texto só vai caber a nós se eu ficar para a grande tribulação. Se eu ficar para a grande tribulação, esse texto vai caber para mim. Esse texto vai caber para mim. Se eu ficar para a grande tribulação, esse texto cabe certinho para mim. Porque quando Jesus virar do céu, todo olho vai ver. E você não vai ser pego de surpresa. Que aqui está falando. Exatamente. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Então, alarido vai vir o quê? É barulho, é zoada. E com a trombeta de Deus. Mas aí, o que é que alguns fizeram? Para complicar a mente das pessoas, disseram que só os crentes vão ver esse momento. Não, irmão, esse momento todos vão ver. Esse barulho de alarido já vai ser quando ele vir buscar, que todo olho vai ver. Todo olho vai ver, exatamente.
vai escutar esse barulho. Vai escutar esse barulho. E se encontrar com ele nas nuvens, os que ficou, né? Sem ser das primícias. É isso? Exatamente. Aí veja bem, depois desse episódio aí, irmãos, é que Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. É uma viagem só. Quando Jesus vai vir com todos os seus santos, da nuvem até o Monte das Oliveiras. Até o Monte das Oliveiras. Tá entendendo? É uma viagem só. Uma viagem só. Por isso que o arrebatamento está ligado à vida de Cristo. Eu sei que está mais para frente esse estudo, não sei se está agora aí, a respeito de Jesus vir para o Monte das Oliveiras, mas também não vai descer uma nova Jerusalém em cima daquela outra, né? Vai. Então, mas aí é um outro tempo, é um outro momento. Vamos lá. Entendeu? Apocalipse capítulo 20, versículo... Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Olha, irmão, tem os seis grupos que vão ser salvos na grande tribulação ainda. Depois a gente vai ver esses grupos aí mais pra frente. Vamos lá, pra gente terminar essa parte aqui logo. E semana que vem a gente começa em outra parte do estudo. 24, é? Apocalipse capítulo 20, versículo número 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Glória a Jesus. Sabe quem são essas pessoas, irmão? São os vencedores tardios. São os vencedores tardios. Quem é esse vencedor tardio? É aqueles que não vão negar Jesus quando estiver passando pela grande tribulação. Que não vai ser arrebatado primeiro, né? Que não vai ser arrebatado primeiro. Eles vão ficar, é lógico, eles vão ficar, mas eles vão lutar pelas suas vidas. E eles não vão se curvar ao anticristo. E muitos vão ser degolados, muitos vão ser presos, vão ser degolados. E esses são chamados de vencedores tardios. Acho que vão receber a coroa. É? Vão receber a coroa. Todos, dependendo de como eles subirem, chegar lá, todos né? vai Aí receber. esses que eles vão dizer, esses foram os que vieram da grande tribulação, é? É. Vamos lá, Mateus 25, 32. Tô com frio já? Eu tô, sei lá. Vamos terminar. Deixa eu terminar primeiro só essa parte aqui dos crentes, os tardios, não, dos crentes da volta oculta e os crentes da volta. Tem que ficar nesse até lá. Tem que ter aí. Mateus 25, 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos Mateus outros. 25, 32. 25, 32. Mateus 25, 32. Tá, então lê ele aí todinho, pra falar assim. É a partir do 32, né? É. E porá as ovelhas a sua... Não, 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Continua. Ah. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. E adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
Amém. Ô, Varão, esse Mateus 25, 32 é o que você está lendo mesmo? É. Mateus 25, 32. Não começa assim. E quando o Filho do Homem É vier... 31. É? É o 31. É 31. Então É. aqui que ficou... E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e E todos todos os os santos, anjos com com ele, ele. então se assentará no trono de sua glória. Aleluia. Vamos lá? Então vamos ver, vamos entender. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, tá? E todos os santos, anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluia. Tá entendendo, irmão? 24, 30. Lê 24 e 30 de Mateus. Muita referência boa. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Que é esse momento aqui, ó. Arrebatamento das nuvens. Aleluia. Que é esse momento aqui, ó. Esse momento aqui. Que bacana, né? Que sinal será esse? O Filho do Homem. Sim, mas é assim, o Filho do Homem vem assim, que tipo de sinal, mas será? Aí Tessalonicense lá fala, né? Que ele vai vir com alarido, com som de trombeta, né? Não é um sinal, não é um toque, não é um sinal. Tudo isso é sinal. Tá? Aí aqui, ó. É aqui que ele vai vir aqui. Vai vir aqui. Ok? Essa parte tá falando ali. Aí, porque todas as terras, porque toda a terra se lamentarão. Porque recusaram ele e agora eles vão conhecer toda a glória de Que é Deus. realmente Jesus. Que é agora realmente Jesus. E é nesse período aqui, ó. Tá? É nesse período aqui, ó. Que a gente faz essa confusão dizendo que quando a gente for arrebatado, a gente vai para a nuvem. Ô, Miguel, será que nessa parte aí, esses aí que não aceitaram, não quiseram se arrepender, pode entrar na classe dos tardios ou não? Oi? Quando eles verem quem realmente é Jesus, aqueles que não quiseram ouvir, Eles podem entrar ainda. pode, né? Pode entrar. Se arrependerem, né? Se eles se arrependerem, né? Aí, para nós fecharmos com chave, a gente vai ler Apocalipse, capítulo 12, versículo de 1 a 15. Eu vou dar um ponto aqui, mano, porque esse assunto aqui também... 12? É. De quê? 12, de 1 a 5. Assim. É. Lê aí, de 1 a 5. Vê aí o que está escrito nesse aí. Esse assunto é tremendo. Quanto? De 1 a 5. O quê? Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de 1 a 5. Que é até agoniado, né? Que é. Não, esculpido é ruim, né? 12 é? É, E um assim. de 1 ao 5. Deixa eu grifar. Pode. Pode ler. E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, Ó. tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Certo. E estava grávida e com dores de parto. E Aham. gritava com a da luz. E viu-se o outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. É a única vez que fala que a quantidade de anjos que se rebelaram contra Deus, né? É E só esse versículo que existe na Bíblia. E lançou-as sobre a terra.
E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Ok. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora aqui é que a gente vai começar a falar do arrebatamento secreto, dessas pessoas que vão para o trono. É a partir desse texto. Tudo aquilo que eu falei é apenas introdução e os versículos que me dá base que ele vai vir sobre o ladrão. Então nós vamos agora desvendar esse mistério aqui desse menino aqui. Tá? Vou falar rapidinho que já deu hora, 9 horas. Ainda falta 10 minutinhos ali e eu quero falar sobre esse momento. Vamos lá falar dessa mulher no capítulo 12 e versículo 15. Tá? E aí a gente vai finalizar aqui nesse ponto. Apocalipse 12, 15? Apocalipse capítulo 12, na leitura que nós lemos, né? Vamos lá. Versículo. De 1 a 5. De 1 a 5? A pergunta que eu faço. 15 não, né? Não, de 1 a 5 mesmo. Quem é o filho varão? E quem é a mulher que está para dar à luz? A Bíblia diz que nós estamos o que ainda? Em princípio de dores. Ora, se estamos em princípio de dores, sentindo as contrações, quer dizer que não é tempo da mulher ter filho ainda. É só o princípio das dores. Mas já tem alguém que quer matar o menino, o filho varão que está para nascer. Já tem alguém que está esperando para que quando ele nascesse, matar. Deixa eu fazer uma explicação aqui para os nossos dias. A gente acha que Satanás ele tem medo da igreja. Nos dias atuais, hoje. A gente acha que Satanás ele tem medo da igreja. Mas Satanás não tem medo da igreja. Satanás tem medo do filho varão. A igreja hoje, irmão, a igreja hoje ela está corrompida. Ela está corrompida. Isso não faz mais medo para Satanás. E muitas igrejas estão corrompidas. Mas Satanás tem medo do filho varão. Aí nós vamos entender quem é o filho varão. Tá, irmão? Vamos entender o que é o filho varão. Porque nós fazemos parte do filho varão. Vamos lá. Porque o texto diz que a mulher fugiu para o deserto. O texto não diz que a mulher fugiu para o deserto? Se ela fugiu para o deserto, ela está fugindo de algo. De alguma coisa. Tá entendendo? Ela fugiu para o deserto. Porque só foge quem está sendo perseguido. Mas o filho varão foi arrebatado para o pai. O que foi que eu falei? O que acontece com a cabeça vai acontecer com o corpo. Então as primícias, os filhos varão, vão direto para o trono de Deus. Não é assim que está escrito? Então, no caso, ele foi arrebatado já no ventre. Exatamente. Porque no caso ali, ele pode ser aplicado como a figura de Cristo. Sim. E como os crentes vencedores. Por quê? As duas figuras, tanto a figura de Cristo como os crentes vencedores, porque lá em Apocalipse está escrito que ele vai reger a nação com vara de ferro. Quem vai reger a nação com vara de ferro? O próprio Cristo, certo? Ele vai reger a nação com vara de ferro. Mas o texto diz: ao que vencer, eu darei poder para reger as nações com vara de ferro. É a mesma coisa. Ele vai reger, que é o período de do ano milenar. Ele vai reger as nações, ele vai governar, ele vai reger as nações. Só que, para aqueles que vencer, ele vai nos dar poder para reinar com vara de ferro. Então, o filho varão se refere a isso. O arrebatamento do filho varão até o trono de Deus. E posteriormente que está retratado a nós.
Porque nós somos a primícia e nós também vamos direto para o trono de Deus. Tá? E agora, e a mulher que fugiu para o deserto? Quem é a mulher que fugiu para o deserto? Vamos ler quem é a mulher? Ó. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus. Olha só. Já tinha um lugar preparado por Deus para essa mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher, irmãos, é a igreja que ficou. Essa mulher é a igreja que ficou. Ela não foi no primeiro momento porque ela não estava madura. Vamos lá. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Quantos anos dá isso aqui? 1260 dias. 3 anos e meio. 3 anos e meio, é. 3 anos e meio. Então tá falando de quem? É daqueles que ficaram. Daqueles que ficaram. Uma grande tribulação. Na grande tribulação. Só que eles, como eles não vão, essa pessoa que está representada por a mulher, como eles não se curvaram ao anticristo, tem uma profecia lá em Daniel que diz, que fala do chifre, que fala dos chifres. E nós sabemos que são 10 chifres. Só que quando nascer um chifre pequeno, ele vai quebrar outros 3. Porque esse chifre pequeno está representando uma nação que não vai se curvar o anticristo. Então são 3 nações. 7 vão estar com o anticristo e 3 não. Ora, se 3 nações não vão estar do anticristo, observe o texto. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar, olha as nações aí, onde já tinha lugar preparado por Deus para ela. Por quê? Porque os crentes vão fugir para esses lugares. Ou seja, aqueles que ficaram vão fugir para esses lugares. Para fugir da fúria do anticristo. E nessa fuga para o deserto, muitos vão morrer. Muitos vão ser degolados. Muitos vão ser decapitados. Está entendendo? Aí ali vai dizer assim, ó. Para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Que é o período de 3 anos e meio. Ora, e quanto tempo vai durar a tribulação? Primeiro período de falsa paz, 3 anos e meio, e depois mais 3 anos e meio. Então, o primeiro período de 3 anos e meio de falsa paz é o período que esse povo vai estar aqui fugindo. Porque na grande tribulação, quando começa a grande tribulação, praticamente não vai haver salvação. Vai haver salvação no período da falsa paz. No período da falsa paz. Que é onde acontece esse evento aqui. O arrebatamento de todos eles. Eles vão passar pelo período da falsa paz. Em um lugar que Deus preparou para eles. Em um lugar que Deus preparou para eles, como está escrito aqui. Ali eles vão ser alimentados. Só que eles vão estar sendo perseguidos. E aqui, irmãos, ao final dos 3 anos e meio, aí sim, que no final dos 3 anos e meio, antes de começar a grande tribulação, aí ele veio aqui nas nuvens, ó. Aí esse povo todo aqui, que está sendo alimentado por Deus, está sendo guardado, vão ser arrebatados para cá. Numa fração de segundo, os mortos e os vivos vão ser transformados. Ok? Os mortos e os vivos vão ser transformados. Nesse período aqui. Que é onde Jesus vai vir nas nuvens. Nós já passamos de 5 arrebatamentos aí já, hein? Tá entendendo? Vai ser nesse período aqui, ó. 5, né?
Aí o que acontece? Daqui Jesus não vai voltar para o céu, não, irmão. Daqui ele vai vir com todos os santos para pisar no Monte das Oliveiras. Ele vai continuar a trajetória. A trajetória. Ele vai continuar, não vai parar. Porque tem gente que acha que depois desse momento aqui ele vai voltar para lá. Não vai voltar. Ele vai continuar. Daqui, ó. Daqui. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Ele vai pisar... Ou seja, a trajetória, ela continua. Até ele cumprir tudo que tem para fazer aqui. Tá entendendo? Então, essa mulher que fugiu para o deserto, que está aqui no capítulo 5, é os crentes que ficaram. Só que esses crentes que ficaram, como a gente maltratava muito eles, irmão, tem que, no arrebatamento não vai haver salvação. Aí daqueles que ficaram para grande tribulação, e enfim, aquelas coisas que a gente já ouviu muito, não é? Deus vai guardá-los, irmão. Deus vai guardá-los. Por quê? Porque Deus preparou um lugar para ela. Esses 3 chifres que está relacionado lá em Daniel, fala das 10 nações. 3, ou seja, 3 chifres desses ali não vão estar do lado do anticristo. E essas pessoas vão fugir para essas nações, para não ser perseguido. E nessa fuga, muitos vão ser degolados. Mas uns vão conseguir. E vão ser alimentados por Deus no deserto. Nesses países, ou seja, nesses 3 países, que é um país que vão lutar contra o anticristo. Ok? No final dos 3 anos e meio, irmão. No final dos 3 anos e meio da falsa paz. No final dos 3 anos e meio da falsa paz, aí acontece o arrebatamento das nuvens. Aqui, ó. É esse arrebatamento que acontece. Esses que ficaram vivos, que o apóstolo Paulo fala. Esses que ficaram vivos, junto com os mortos que estão lá, vão ser transformados em fração de segundo. E aí vão encontrar com o Senhor nos ares. Quando encontrar com o Senhor nos ares, ali naquele momento, o Senhor não vai voltar para a glória de novo. Ele não vai voltar para a glória de novo. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Dali ele vai seguir viagem para pisar no Monte das Oliveiras. Tá entendendo? Dali. Ele não vai voltar para lá. Então, irmãos, precisamos compreender as coisas melhores para poder termos um melhor entendimento. Daqui, ele veio para o Monte das Oliveiras. Ele não vai voltar para lá. Não vai voltar para o trono. Não. Daqui ele vai fazer tudo o que está escrito que ele tem que fazer. Tá? Vai se cumprir tudo. Tudo. Então, essa mulher que fugiu para o deserto é a igreja que não foi arrebatada. É a grande colheita. Vamos ler aí?